noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós continuamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 3, o título principal, Há muitas moradas na casa de meu Pai. O subtítulo, Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. E a Paulinha vai agora fazer a leitura, o primeiro parágrafo. Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que a habitam. Bom, meus irmãos, então a gente já começa a entender que se a gente olhar para a humanidade que habita a Terra, a nossa visão será reduzida à Terra. Porém, a humanidade ela não está só na Terra, ela está em todos os planetas. Então, o marciano é humano, o jupiteriano é humano, é tudo humano. Agora, a visão que temos da humanidade que está na Terra, a Terra ainda é o império do mal. Não é assim, Paulinho? A Terra ainda é o império do mal, porque ela é um planeta de provas e expiações que o mal ainda impera. Então, se olharmos para a humanidade que está na Terra, podemos ter esta visão. Mas a humanidade não está só na Terra, ela está em toda a criação. Vamos aqui. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa, se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. No hospital não se vê senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados, vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos em regiões insalubres. A maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso, e se compreenderá porque as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram o mal, e nem aos hospitais, nem às casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando está curado, e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado das suas enfermidades morais. Então nós também compreendemos agora que a Terra é um hospital, podemos dizer também que um hospital e um hospício, é uma prisão, é uma escola e é uma oficina também de trabalho. Agora, quem vai estar nessa condição? Aquele que aqui habita segundo a sua compreensão e a sua evolução moral. Deu para compreender isso? Se você vem para a Terra, e a Terra é inferior. A humanidade
humanidade que está aqui ainda é uma humanidade inferior. Eu estou falando da maioria, porque o coletivo vai se sobrepor sobre as individualidades. Porém, as individualidades é que farão este coletivo. Então, nós começamos a entender que a condição que nós estamos aqui está diretamente relacionada àquilo que construímos, aquilo que somos. E uma das maiores dificuldades de se estar nesta condição aqui na Terra, nós falamos sexta-feira passada, é justamente os conflitos que teremos com aqueles que aqui encontramos. As dívidas que trazemos, as expiações e etc. Vamos adiante. Ora, o que a gente precisa entender é que não é necessário errar para aprender. É necessário aprender com os erros. Mas ainda há uma ideia, inclusive no meio espírita, de muitas pessoas que dizem que eu estou errando porque eu tenho que aprender. Isso foi uma escolha sua. Você escolheu assim. Paulinho, está certo ou está errado? Você escolhe assim. Só que quando você erra, obviamente você perde tempo. Você está fazendo uma prova. Sim, pode falar. E é mais complicado ainda quando a gente erra conhecendo, Isso. tendo conhecimento de como não errar. E errar sem ter conhecimento, por ignorância, por nunca ter tido a oportunidade de aprender sobre determinadas coisas, ainda é uma coisa que conseguimos ser mais maleável. O julgamento é mais maleável, mas quando você é conhecedor de tal coisa, mesmo assim você escolhe errar, aí é um excelente mais cobrado. E muito mais será cobrado daquele que foi dado, de acordo com o seu dado. A justiça, ela tem que ser aplicada de acordo com a consciência. Se você tem consciência, você só vai começar a ajustar-se à lei quando você estiver a consciência. Quando você tem... Por isso que muitas pessoas dizem assim, agora que eu estou fazendo tudo certo, que eu vou na casa espírita, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Agora você começa a ter consciência e agora você começa a ser cobrado. Dando para entender isso? Então vamos adiante. E essa condição que nós nos encontramos aqui, ela não é definitiva. Por que ela não é definitiva? Nós falamos sexta-feira passada. Porque você está aqui transitório. No momento em que você consegue estar numa condição melhor, você consegue não precisar mais dessas provas e expiações, você vai passar para um mundo de regeneração. Ou seja, você não está aqui condicionado a estar no hospital, a estar na prisão. Não existe penas eternas, não é nada disso. Você está aqui enquanto você precisa estar aqui. Na hora que você consegue se libertar dessa situação, você vai, obviamente, para um lugar, vamos dizer assim, melhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, e aí a gente pode discutir isso. Se nós estamos chegando, nós estamos saindo de provas e expiações, estamos indo para a regeneração. O terceiro estágio, sabemos que tem 5. Se nós estamos indo para o terceiro estágio, estamos chegando mais, já estamos no meio do caminho. Aí eu gostaria de saber de vocês é o seguinte, se nós estamos chegando no meio do caminho, tende daqui para frente ser mais fácil ou vocês acham que será mais difícil? Mais difícil. Mais difícil? Não. Paulo falou mais difícil. Quer justificar a sua resposta ou... Se for demorado chegar no terceiro, no quinto, a luta vai ser maior, né? Então você provar que merece lá no quinto. Tem que lutar mais. Interessante. Vamos lá. Quem mais? Quem acha que é mais fácil ou mais difícil? Acho que é mais fácil. Mais fácil? Quer justificar ou... Eu acho que é mais fácil porque depois que
humanidade? Os primeiros desafios, depois fica mais fácil, eu acho. É que nem quando a pessoa está fazendo atividade física, eu acho que no início é mais difícil, aí depois a pessoa já tem. Também é interessante também. Vamos adiante. Alguém mais quer falar? É mais fácil ou é mais difícil? Eu acho que é mais difícil. Mais difícil? Depois que passar essa dificuldade, vai ser mais fácil quando a gente tiver se libertado das coisas que nos prendem aqui. Então o senhor está querendo dizer que na regeneração... Vai ser mais fácil. Quando atingir a regeneração. Sim, na regeneração então vai ser mais... Mas até a gente sair, como você falou, do meio do caminho, para a gente entrar nessa regeneração, a gente vai... Então, aonde nós estamos agora é mais difícil. É, muito mais. Pronto. Então vamos lá. Então, Mas eu acho que eu já sei a resposta, é uma pegadinha. Não é uma pegadinha. Não, eu porque... acho que no caso não é difícil nem fácil, acho que vai depender da pessoa, né? Do espírito. Não, porque veja bem, a gente sabe de toda a dificuldade que nós encontramos aqui. Só que a gente não se dá conta que a gente já estava chegando no meio do caminho. Quando a gente olha para a humanidade, novamente vou dizer, a humanidade que aqui está na Terra, a gente pensa que não aconteceu nada, que a gente não fez nada. Mas a gente já percorreu um caminho grande e vamos para a regeneração. Na regeneração é meio a meio. Na regeneração vamos dizer assim, de uma forma, metade bons, metade maus. Então é meio a meio. Na prova de expiações, não, é mais mal. Então a gente não tem ideia que a gente já percorreu quase que a metade do caminho, não é isso, Paulinho? Quase que a metade do caminho. E nesse mundo que nós estamos hoje, alguém sabe me dizer qual a sua maior aflição? Com certeza todo mundo sabe, mas alguém gostaria de dizer qual a maior aflição que tem aqui nesse mundo? Qual o seu maior, vamos dizer assim, o seu maior medo, o seu maior desafio, o que mais lhe preocupa nesse mundo que a gente vive aqui hoje? Alguém poderia Acho que dizer? foi dito um pouco nesse estudo, né? Que eu acho que é um apego material, apego às pessoas, apego É o apego? em geral, A gente chega aqui e acha que esse mundo é só isso aqui. A gente não consegue, no dia a dia, estar presente, que a gente está temporário, é transitório, mas a gente não tem essa dificuldade de lidar com isso. Porque a maior dificuldade é a justiça. Justiça? A justiça é a maior dificuldade. Que nós ainda não a temos. A gente ainda está buscando a equidade para encontrar a igualdade. Sempre encontrar a igualdade, não existe justiça. Mas é uma meta para a humanidade. A humanidade só terá paz se houver justiça. Porque agora nós estamos falando de uma forma coletiva, tá? Eu esqueci de falar isso. Nós não estamos falando mais agora das individualidades. Mas é como se eu concordo com o irmão, porque um dos maiores desafios no mundo são as desigualdades, a violência, no caso, a discriminação, os maus tratos, né? Então, enquanto continuar nessa situação de exploração, de maus tratos, de falta de justiça, falta de igualdade, né? Falta de equidade, as pessoas no coletivo vão continuar sofrendo. Pronto. Então, é que na semana passada nós falamos mais das questões individuais, agora nós estamos falando das questões coletivas. Mas está dando certo, vamos adiante. E esse coletivo, como é que a gente consegue mudar esse coletivo? Como é que a gente muda o coletivo? Aí é a história do ovo e da galinha, né? A gente volta para a individualidade. Mas é uma coisa assim mesmo. A gente volta, né? Então, não vai ser tão fácil assim para chegar na regeneração, né? Não vai ser tão fácil assim. É a história do incêndio na floresta, né? Todos os bichos correndo e só a abelhinha ia lá, pegava um pouquinho d'água e jogava no fogo. E os bichos diziam, mas você não vai apagar o fogo com essa sua abelhinha? Estou fazendo a minha parte. Vocês pararam de ajudar. Então, acho que A coletividade, ela começa a surgir quando cada
Só vou lembrar que isso aqui é de 1970, 55 anos atrás, tá? Eu vou pedir a minha irmã que veio aqui, que é o efeito Rosenhan. É interessante isso aqui, ela vai ler aqui rapidinho. Efeito Rosenhan. O experimento de Rosenhan, realizado pelo psicólogo David Rosenhan na década de 1970, foi um estudo sobre a validade da psiquiatria. Seus participantes fingiram ter sintomas de transtornos mentais para serem internados e, uma vez dentro do hospital, agiam normalmente, mas a equipe médica ainda os tratava como doentes, confirmando a dificuldade em distinguir entre a sanidade e a insanidade, e demonstrando como os rótulos diagnósticos podem influenciar a percepção do comportamento do indivíduo. Experimento de Rosenhan, primeira fase. David Rosenhan e outros 8 voluntários fingiram ter sintomas de esquizofrenia, relatando apenas uma voz que dizia vazio, oco ou golpe. Todos foram internados, mesmo com o sistema falso e sem sinais de transtorno mental. Apesar de o comportamento dos participantes ter voltado ao normal rapidamente, a equipe médica ainda os interpretava dentro do rótulo diagnóstico. Um dos participantes, Rosenhan, o próprio que fazia a pesquisa, ficou internado por 52 dias, mesmo após relatar que estava se sentindo melhor e querendo sair. Segunda fase. Rosenhan fez um segundo estudo com a mesma equipe de um hospital de ensino, onde se esperava uma maior sensibilidade e rigor diagnóstico. A equipe do hospital foi informada de que seriam enviados falsos pacientes para a unidade. Entre 193 pacientes admitidos, a equipe considerou 41 como falsos impostores e mais 42 como suspeitos, embora nenhum paciente fosse de fato um impostor. Conclusão do experimento. Diagnósticos pouco confiáveis. O estudo mostrou que os diagnósticos psiquiátricos são, em alguns casos pouco confiáveis. Levando a erros significativos na avaliação. Vou voltar para a conclusão do experimento. Diagnósticos pouco confiáveis. O estudo mostrou que os diagnósticos psiquiátricos são, em alguns casos, pouco confiáveis, levando a erros significativos na avaliação. Rótulos diagnósticos e rotulação. Os rótulos diagnósticos tendem a persistir e influenciar a forma como o comportamento do paciente é percebido e interpretado pelos profissionais de saúde. Falha na distinção entre sanidade e insanidade. Resultados indicaram que os profissionais de saúde mental não conseguem, em muitos casos, distinguir com segurança a diferença entre pessoas saudáveis e insanas. Recomendação de tratamento focado no indivíduo. A pesquisa sugeriu que o foco deve ser nos problemas e comportamentos específicos do indivíduo, em vez de apenas aplicar um rótulo. Então, meus irmãos, isso aqui aconteceu há 55 anos atrás. A medicina avançou muito, os estudos da mente humana, a psicologia, a psiquiatria. Eu só estou querendo aqui que a gente pare para pensar um pouco na questão dos rótulos, que hoje a nossa sociedade vive, isso é um pensamento meu, tá? Opinião minha, vive sobre rótulos. E a nossa sociedade, quando eu falo nossa sociedade, somos nós mesmos, porque todo mundo diz assim, a sociedade é quem? Somos nós. As atitudes que nós tomamos. Então, se coloca muito rótulo, rotula-se um grupo, um segmento,
E esses rótulos, eles dificultam justamente esse processo evolutivo que nós buscamos. Está dando para compreender isso, pessoal? Ele dificulta demais. A criação, nós acabamos de ler, ela é a humanidade, por mais que nós ainda estamos numa condição, vamos dizer assim, de inferiores, que ainda não exploramos todas as capacidades que temos como seres humanos, que eu já falei disso aqui de outra vez e vou falar novamente. As leis de Deus, elas se concentram no âmago da consciência. Por isso que o exame da consciência, como dizia, falamos também na outra sexta-feira, o exame da consciência é fundamental. Porque no calor das emoções, nós fazemos coisas que depois, no nosso lar, o que quer que seja, o local, que a gente para, que a gente reflete, que a gente examina a consciência, a gente consegue refletir sobre as ações que tomamos. E a gente sempre consegue tomar o melhor caminho. Aquele melhor caminho nem sempre é um caminho que vai nos tornar santos, mas é um caminho que vai evitar uma série de problemas futuros. Há pessoas que fazem um exame de consciência e conseguem reconhecer toda a culpa era dela. Já tem pessoas que fazem o exame de consciência e dizem assim, mas se ele não tivesse falado aquilo ali, tinha dado tudo certo. Aí no outro dia ela faz o exame novamente e ela diz, eu também podia ter ficado calada, também podia não. Então ela vai aos poucos, cada um. Já tem pessoa que no mesmo dia, no outro dia já vira a chave e já consegue ir adiante. Eu tenho dificuldade. Eu quando faço o exame de consciência, e não durmo logo em seguida no meu exame, no meio do exame de consciência, às vezes eu durmo, né? Mas quando eu não durmo, eu vou digerindo. Eu consigo ir digerindo aos poucos. O problema é que a gente também não pode se colocar numa situação de cobrar demais de nós mesmos. A gente vive numa sociedade, e nós somos essa sociedade, em que a gente cobra muito de nós mesmos. Tem que ter um equilíbrio. A gente vai chegar lá, nós estamos fadados à felicidade. Agora não adianta também botar na cabeça que tem que ser perfeito da noite para o dia, que você não vai conseguir. Algumas religiões, elas prometem essa transformação assim. Eu respeito. Eu estava até conversando com um amigo meu, e ele estava dizendo que a partir do momento que se aceita, você se transformou. E eu questionei a ele essa questão de aceitar, porque eu perguntei para ele assim, tá, eu aceitei, mas quando você aceita, o que é aceita? Alguém já pensou assim? Quando a gente diz assim, por exemplo, né, quando você diz assim, eu perdoo, quando você diz eu perdoo, mas o que é que a gente perdoou? A gente perdoou a falta, a gente perdoou o irmão, a gente perdoou... Como é que é esse perdão? Porque muitos perdões que há por aí não é perdão. Porque o perdão, você não vai ter Alzheimer. O perdão, você vai lembrar do acontecido, mas você vai ficar de boa. Não é assim, dona Marta? A senhora que gosta de falar de perdão? Fala alguma coisa aí. Essa perguntinha já fizeram uma vez minhas amigas evangélicas, né? Sim. Eu tenho muitas amigas evangélicas. Aí uma vez elas disseram para meu genro, que é evangélico também, disse, Marta, é tão boa, só faltava aceitar Jesus. Sim. Aí eu digo, mas meus amores, eu já aceitei Jesus faz tempo. Vocês é que não perceberam ainda. E o que é aceitar Jesus? É partir para um segmento religioso diferente ou deixar ele entrar nos nossos corações? Né? Porque os discípulos, eles tinham uma série de condições. Não foi simplesmente que eles saíram por aí seguindo Jesus, não. A condição era se autotransformar, era fazer a transformação. Porque se Jesus não lhe transformar verdadeiramente, você aceitar ou não, isso é indiferente. É indiferente. Paulo,
transformação. Como é que ele virou a chave? Não é isso? Exatamente. Ele precisou ficar cego, né? A cegueira, né? Para poder chegar, né? E esse perdão que a gente não vai. A pessoa fala assim, perdoar e esquecer. Não, isso aí é Alzheimer. É lembrar, mesmo porque nós temos que lembrar das situações, nós temos que saber o que vivenciamos. Salvo porque ele persegue. Isso. Então, é lembrar, mas é aquele lembrar de boa. Você lembrou, aconteceu, vida que segue, aquilo não vai te paralisar, não vai ter dor de estômago, não vai ter a crise no fígado, né? O fígado, não é isso? No fígado, não vai ter nada disso. Estômago, tudo. Não vai ter isso. E você vai continuar a sua vida, você vai seguir. Então, a gente tem que trabalhar o perdão, mas cada um também trabalha o perdão. Se acha que o perdão é esquecer, tudo bem, não tem problema também. Se acha melhor esquecer, não é isso? Assim? Geralmente, quando nós perdoamos, ele tem que esquecer. Tem que esquecer. O esquecimento ele é um fator primordial. Mas, quando você segue na sua jornada, aquele fato ali tem que ficar registrado. Tem que estar registrado. Porque se não tiver registrado, não houve transformação. É igual você está vendo um filme de terror, naquela cena pior você fecha os olhos. Não, você tem que estar com os olhos bem abertos para você saber o que aconteceu. Se você perdoa com esquecimento, beleza. Mas o verdadeiro perdão é quando você lembra do fato e não tem, o coração não dá aquela palpite, não dá aquela taquicardia, não acontece nada. Está de boa na lagoa e vida que segue. Tem uma frase na internet que todo dia acho que aparece em algum lugar. Perdão dado, acesso negado. Sincero, pelo menos é sincero. Não é porque você perdoa que você tem que ficar. E essas pequenas frases, elas definem depois a gente, como você falou, um rótulo que vai me definir. Eu boto aquela frasezinha ali, né, no meu celular, lá, e dali eu começo a agir em torno daquela frase. Né, sem saber, como você está falando, que dentro da individualidade, cada caso é único. Não tem dois casos iguais. Mas todo mundo que eu conheço, até a psiquiatra que eu vou, ela diz a mesma coisa para mim. Porque eu tenho outros problemas de perdoar, e ela diz para mim, perdão dado, acesso negado. Eu penso assim, que o perdão, no meu pensamento, é como quando nós fumamos. Dizem, né, que quando você lembra do cigarro, é porque você ainda está passível de voltar a fumar. Mas quando você simplesmente acorda e não lembra mais nem do gosto, nem do vício, pronto, ali você realmente já não volta nunca mais. Então, para mim... Mas no perdão você tem que lembrar que perdoa, né? Você tem que lembrar do Para cigarro. mim Não é tem aí, assim. Eu quando parei Mas de fumar, essa lembrança Para mim é assim. fica parecendo que a pessoa esquecer para não sofrer. Mas eu acho que não é isso. Eu acho que eu até penso. A lembrança é que se você lembrar, você não se vai martirizar com aquilo que não vai te causar. Você vai, é como se você lembrasse uma coisa assim, passei por aquilo ali, foi assim, você tem consciência do desafio que você passou, como foi o momento, e você lembrar daquilo ali não vai te fazer sofrer. Eu acho que é assim, Mas não que vai lembrar, porque quando não se perdoa, você lembra com dor, com sofrimento, entendeu? Essa lembrança é ruim quando você está sofrendo com aquele momento. Você quer esquecer para não sofrer. Mas quando você lembra e não tem mais a dor, eu acho que é por aí, entendeu? porque uma hora a gente vai se reencontrar e uma hora toda essa situação vai ser passada ali. Porque quando a gente chegar diante do julgamento que nós mesmos, está em nós, no perispírito, aquela situação, é por isso que muitos espíritos, quando está no planejamento, na erraticidade que está no planejamento, eles têm dificuldade. Entendeu, pessoal? Veja bem, eu não quero ser aqui, de forma alguma, aquele que dita as regras, que diz o caminho correto. Esse é Jesus. Eu sou mais endividado que vocês, podem acreditar, e a gente está aqui trocando experiência.
Mas a gente estudando, a gente percebe que na erraticidade, quando vai se fazer os planejamentos, aquilo que a gente tem a dificuldadezinha é justamente aquilo que a gente tem que exercitar, que a gente tem que buscar. E essa questão da gente esquecer, a gente pode até esquecer, mas quando nós estivermos lá, isso vai ser apresentado novamente para a gente. Mas tranquilo, vamos adiante. Sim, a senhora queria falar? Só pensei. Sim, mas eu vou. No caso de perdoar, eu acho é como ela falou. Se você consegue perdoar e consegue ter uma amizade, um convívio com a pessoa que não doa em você, eu acho que é isso que é o perdão. Sim. Porque não fica remoendo aquela dor, aquela tristeza. A pessoa fez, você conseguiu superar, Sim. a dor passou, mas eu acredito que você não fica sem lembrar, não. Isso é pra mim, como é pessoal, né? Não fica. Quer ter uma proteção. Sim. No meu caso, né? Tô falando de mim, não do, né? É, Mas e eu nós- acredito assim, dois Isso. menos, você aprende, você conhece o ser humano, o outro. Estamos em estágios E respeita. diferentes, não E existe uma respeita. fórmula pronta. Né? Não existe, e a gente está falando de individualidade, de coletivo, então não existe uma fórmula pronta. Exatamente. Todos nós vamos Cada chegar um. lá. E não adianta. Qual é a melhor prece? É a que eu faço? Não, eu não tenho. Você tem a melhor forma como você se conecta, como você pensa, como você vibra. Então, a gente está falando aqui, mas na verdade não existe uma coisa que você possa colocar como um todo para um universo de individualidade. Não é assim? Então vamos adiante. Só para finalizar, Sim, permito. Você tem espaço, Fabiana. para mim não é perdoar acesso negado, é perdoar acesso analisado. Cada situação, uma situação. Significou. Perdoar, Tá vendo? É verdade. Boa, Porque também. porque tem situações realmente que. E a gente falou sobre isso, sobre situações abusivas, sobre uma série de coisas. A gente tem. E para nós finalizarmos aqui, eu tenho uma história que eu acho bem interessante, que é uma história chinesa, mas na verdade um palestrante, que não me pergunte o nome, que eu não vou lembrar agora, ele contou de uma forma em que eu particularmente achei até a história até melhor da forma como ele contou. A história é de um fazendeiro, tinha uma pequena fazenda, uma cidadezinha também pequena, do interior, vivia ele, o filho, e eles tinham um cavalo. E esse cavalo ajudava no trabalho da fazenda. Em um dado momento, esse cavalo foge, vai embora. E aí, o pessoal daquela cidadezinha pequena, como toda cidade pequena, vai todo lá na fazenda dele e diz para ele que ele tinha tido um grande infortúnio. Eles não entendiam como é que uma coisa daquela tinha acontecido com ele, esse grande infortúnio. Ele diz que ele não sabe se é um grande infortúnio ou não, mas que ele sabe que aquilo ali é apenas uma pequena parte da história. Passado algum tempo, ele passa a dificuldade dele, ele com o filho, naquela fazenda, porque ele não tinha um cavalo para ajudar no trabalho. Esse cavalo volta com mais uma dúzia de cavalos. Quando eles ficam sabendo, eles vão lá até a fazenda dele e diz para ele: nossa, que bênção que você teve. Você foi afortunado. Deus está olhando por você. Ele diz que não sabe se ele teve uma grande sorte, mas ele sabe que aquilo ali é apenas uma pequena parte da história. O filho começa a adestrar esses cavalos. E o que ele está fazendo isso? Ele cai e quebra a perna. Novamente, as pessoas vão até essa fazenda e dizem que ele teve, na verdade, foi um grande infortúnio. Porque o que o filho está tentando adestrar os cavalos, ele sofre esse acidente e agora a situação dele estava bem pior. Porque além dele ser já uma certa idade, uma idade avançada, não ter tanta força quanto o filho, os cavalos de nada serviriam porque ele ia ter que cuidar do filho. E ele passaria novamente por dificuldade. Ele diz que ele não sabe. Mas ele sabe que aquilo é só uma pequena parte da história.
Acontece que tem uma guerra e essa cidadezinha, aquele país ali entra em guerra, essa cidadezinha convoca os rapazes naquela idade, só que o filho dele não é convocado porque está com a perna quebrada. Eles voltam lá e dizem para ele: nossa, que grande sorte você teve, você foi abençoado. E aí ele diz que ele não sabe se aquilo ali foi uma grande bênção ou não, que aquilo ali é apenas uma pequena parte da história. E a nossa vida, ela é assim. Nós passamos por dificuldades e nós passamos por alegrias, por felicidade. Tem momentos que a gente está triste, tem momentos que a gente está alegre. Só que isso daí são pequenos pedaços da história que nós vemos aqui. E que a gente só vai poder contar essa história verdadeiramente quando a gente puder saber ela como um todo. Mas eu sei que o final dessa história é a felicidade. Porque nós estamos fadados à felicidade. Vamos passar por alguns percalços ainda, mas nós estamos fadados à felicidade. Então, isso que tinha para hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe.